se coloca como um desafio diagnóstico para o citopatologista, né? Tanto para refinar os nossos critérios para identificar a entidade, como para encaixar ele nas categorias de Bethesda. E a nova classificação de 2003 traz os riscos de malignidade para as categorias, excluindo-se o NIFTP como a neoplasia maligna. Então, o NIFTP vão ser aquelas neoplasias que têm na citologia um padrão predominantemente folicular, com alterações nucleares muito discretas, que podem fazer a gente suspeitar para um carcinoma papilífero, né? Mas que nós já sabemos em estudos pós-cirúrgicos que são nódulos totalmente bem delimitados e que têm baixo risco de progressão. Então, essa nova edição traz também o risco de malignidade das categorias quando se exclui o NIFTP como uma neoplasia maligna. Ele traz, então, vários critérios, várias notas explicativas, né, de como a gente pode guiar o citopatologista a refinar esse diagnóstico do NIFTP para diminuir a agressividade do tratamento cirúrgico do paciente, né? Mas, infelizmente, por melhor que sejam nossos esforços, esse diagnóstico de NIFTP pode ser apenas sugerido fortemente pelo citopatologista, mas a confirmação realmente só pode ser feita na análise anatomopatológica da peça. Só para a conclusão que o Bethesda 3 chega aí. O Bethesda 3, a terceira edição do Bethesda traz também para a gente um reforço da utilização, da utilidade das categorias diagnósticas na população pediátrica, né? E também linkado com as condutas clínicas mais utilizadas, mais frequentes. A gente vê que os pacientes pediátricos têm já um manejo diferente a partir da categoria 4 de neoplasia folicular e os riscos de malignidade atrelados aos nódulos pediátricos maiores também, levando a tratamentos mais agressivos. Vamos só dar uma passada pelas categorias, né? Para não aborrecer vocês com muita foto de citopatologia, mas não pode deixar de ter foto de lâmina. Então, a categoria 1 agora é chamada de não diagnóstico, a gente abandonou o termo insatisfatório. Os critérios de adequação continuam basicamente os mesmos. Temos que ter 60 células ou mais, bem visualizadas, bem preservadas, né? E foi feita uma discussão grande sobre diminuir esses critérios de adequação, diminuir a quantidade de células necessária para evitar um número grande de repunções por citologias não diagnósticas. Mas realmente não conseguiu se chegar a um consenso, né, de quanto seria esse novo limite. Então, eles permanecem inalterados. Citologias não diagnósticas, então, são aquelas que falham em preencher esses critérios, né? Podemos ter citologias obscurecidas por sangue, em que não seja possível observar as células corretamente, né? Agrupamentos com muitas células inflamatórias que diminuam a nossa visualização, coágulos sanguíneos também. Essas células dentro de coágulos sanguíneos não devem ser consideradas como células foliculares visualizadas, e é claro que isso vai depender também do contexto radiológico e clínico, tentando fazer uma abordagem mais individualizada desses nódulos. A categoria benigna, a nossa categoria 2, né, ela é, na verdade, o pilar da classificação, porque o sucesso e a eficácia de um serviço que tem uma rotina de citopatologia é centrada na nossa capacidade de identificar esses nódulos benignos para evitar o supertratamento dos pacientes, né? Identificar essas entidades benignas na citopatologia para evitar que o paciente seja submetido a cirurgias desnecessárias. Então, aqui a gente tem um exemplo só do que seria
seria o típico Bethesda 2, satisfatório, lençóis de células foliculares dispostas numa camada única, né, com a substância coloide presente. Claro que existem as exceções, a gente sabe que nas tireoidites essa quantidade de células não vai ser, pode não ser essa de 60. A gente sabe que lesões totalmente císticas precisam de muita correlação ultrassonográfica também, para a gente não dar muito não diagnóstico em lesões que são predominantemente benignas. Aqui só para mostrar as tireoidites, que também entram nessa categoria de benigno. E uma coisa importante que eu esqueci de dizer foi que agora todas essas doenças, esses nódulos benignos, antigamente classificados como bócio, nódulos foliculares, nódulos adenomatosos, estão todos colocados nessa categoria, nessa entidade que é a doença nodular folicular da tireoide. Isso para se alinhar com a nova nomenclatura da Organização Mundial de Saúde. As tireoidites também, que são responsáveis por uma boa parte desses diagnósticos benignos, de citologias benignas, podem ser um desafio diagnóstico para o citopatologista, né? Então, são esfregaços que vão ter uma população linfóide aumentada, podem ter atipias citológicas oncocíticas, então, sempre muito importante a correlação dos achados ultrassonográficos, clínicos, laboratoriais. Começando as nossas categorias indeterminadas, a gente tem a categoria de atipia de significado indeterminado, que teve uma mudança com o abandono da nomenclatura, né? Lesão folicular suspeita de significado indeterminado, para evitar justamente confusão entre os nomes, confusão com outros diagnósticos de outras categorias. Agora, o que o Bethesda traz para a gente é que a subclassificação dessa categoria é obrigatória, mesmo porque elas já provadamente já tem riscos de malignidade distintos, né? Isso apoiado pelos estudos prospectivos, tanto como por testes moleculares. Então, a gente sabe que a atipia de significado indeterminado, que tem atipias nucleares, ela tem um risco de malignidade maior para o paciente do que as atipias de significado indeterminado outros, que seriam apenas aquelas alterações arquiteturais e em células oncocíticas também. O Bethesda 4 agora, então, a gente abandona o termo suspeito para neoplasia folicular e agora ela é designada só como neoplasia folicular, né? Que são os critérios, continuam os mesmos, precisam ser esfregaços pelo menos moderadamente celulares, né? Com padrão arquitetural microfolicular. Nessas estão incluídas também as neoplasias agora de células oncocíticas, indo pela linha também de adotar a nova classificação de 2022 da RU, a gente abandona, né, ele desestimula o uso do termo Hurtle cells. Então, agora, ele é um Bethesda 4 neoplasia folicular ou um Bethesda 4 neoplasia folicular de células oncocíticas. Suspeito para malignidade, então, se reserva para aquelas citologias em que a gente tem uma alta suspeição para a neoplasia, mas que a gente não tem critérios quantitativos ou qualitativos suficientes para encaixar ela como maligna e para dizer qual entidade ela é. O Bethesda, ele traz essa categoria como uma categoria muito heterogênea, com muitas possibilidades, muitas fotos, né? O Bethesda é, antes de tudo, um atlas para o citopatologista, vários critérios e notas explicativas, mas a gente sabe que a maioria desses suspeitos para malignidade realmente são, na nossa prática, suspeitos para carcinoma papilífero. Então, na neoplasia maligna, na categoria 6, né, que seria a nossa neoplasia maligna, a gente tem agora, de novidade, a adoção desse termo carcinoma derivado de células foliculares de alto grau, que vai colocar aí o carcinoma pouco diferenciado da tireoide e os carcinomas diferenciados de alto grau da tireoide, que são tumores em que a gente observa muita necrose e frequentes mitoses, levando a um pior prognóstico, né? E também a nomenclatura de carcinoma papilífero e seus subtipos, não são mais usados variantes de carcinoma papilífero, para evitar confusão com as variantes
as variantes genéticas, né, gênicas desses tumores que hoje já são bem conhecidos. Então, dentro dela a gente tem o carcinoma medular, linfoma, metástase, todas elas, quando se possíveis, encaixadas nessa categoria de maligno. Temos na Bethesda, terceira edição, um novo capítulo só dedicado à correlação clínica, estudos de imagem e perspectivas clínicas, né, que traz para a gente o nosso papel como citopatologista no conhecimento, em ter algum conhecimento, estar inteirado desse contexto clínico do paciente e também ultrassonográfico. Né, então nosso papel ele traz essa questão de qual é o papel do citopatologista, né, diante desses protocolos de imagem, a gente tem que realmente ter um conhecimento para poder refinar o nosso diagnóstico e resumidamente, junto com o radiologista, fazer um tratamento fazer um diagnóstico mais personalizado desses pacientes e também, diminuir o número de falso positivo e negativo nas nossas consultas. Um novo capítulo agora o Bethesda traz um novo capítulo só sobre alterações moleculares, testes moleculares e outros testes diagnósticos. Esse cenário de mutação e de alterações genéticas que levam aos tumores da tireoide dos seus mais variados tipos já tá bem desenhado, né, bem conhecido, e a gente vai, nesse capítulo aí, ter toda a descrição de quais alterações levam às neoplasias mais comuns, mais relacionadas. Só para se ter uma noção mais ou menos do racional, né, do nosso trabalho, o paciente é submetido a uma biópsia, por agulha fina de tireoide, então se ele entra numa categoria indeterminada, como, atipia, de significado determinado ou nódulo folicular, esse paciente então, no contexto clínico e radiológico, pode realizar um teste molecular, que vai guiar então a terapia do paciente, se vai levar ele para um nódulo com baixa suspeição de malignidade, para que ele seja acompanhado como um paciente que tem um Bethesda 2, ou se ele vai para a cirurgia, e hoje em dia, com o aprimoramento dos testes, já é possível também dar uma direção para a extensão dessa intervenção cirúrgica, né? Se vai se fazer uma lobectomia ou uma tireoidectomia total, e também o uso dos testes moleculares na categoria 5 de suspeito para a malignidade, que possibilita também um planejamento melhor da extensão dessa cirurgia. Em casos reservados, a gente tem para os pacientes com neoplasias avançadas também a possibilidade de realização de testes moleculares para guiar a terapia. Então é isso. Obrigada. Pessoal, excelente palestra. Vamos dar continuidade. Ó, e cada palestrante tem 20 minutos. Vamos deixar tempo para perguntas. Às vezes as perguntas são extremamente interessantes. Vamos. Né, dona Rita? Ai,